queridas, eu sou a pastora Yara Diniz, casada com o pastor Ciro de Paula, na verdade, Yara Diniz de Paula, casada com o pastor Ciro de Paula. Nós somos líderes do Ministério Edificando Novo Lar, um ministério que trabalha com famílias já há mais de 30 anos. E tenho a alegria de estar falando para vocês, mulheres com propósito, nesta conferência Pérolas. E o tema sobre o qual estarei falando é a mulher e a sexualidade. Esse tema é extremamente abrangente, mas eu vou tentar fazer aqui um recorte e pontuar aquilo que possa abençoar a sua vida e o seu coração. Gostaria de orar inicialmente pedindo que Deus abençoe você ao assistir aqui esse vídeo, esta palestra, de maneira que você possa ser abençoada, alcançada. Querido Deus, eu quero colocar nas tuas mãos cada uma das minhas irmãs, mulheres que estão tendo acesso agora a este conteúdo, que o teu favor, o teu poder, o teu doce Espírito esteja conduzindo a vida de cada uma delas ao receber este conteúdo e que o teu nome seja exaltado e glorificado em nome de Jesus. Amém. Bom, a primeira coisa que nós precisamos considerar ao falar sobre a mulher e a sexualidade é que esse tema não faz muito tempo, é meados do século passado, especificamente no ano de 1966, que foi feita uma pesquisa, um relatório a respeito da sexualidade feminina. Nós vivemos, às vezes, em extremos como sociedade, nós temos a tendência, às vezes, como sociedade, as mulheres de Deus, o povo de Deus, busca o equilíbrio, mas a sociedade como um todo vive às vezes nos extremos. Então, até meados lá dos anos 60, a sexualidade feminina estava debaixo de um jugo extremista, em que a mulher não podia falar sobre sua sexualidade, não se falava sobre esse assunto, e até mesmo não era permitido nem mesmo a mulher expressar seu desejo e expressar também o seu prazer sexual, ainda que dentro do casamento. Isso não era permitido. De lá para cá, nós caímos num outro extremo em que tudo, e nos tempos atuais, tudo é permitido, tudo é legítimo, ou seja, uma sociedade de extremos. Mas nós queremos aqui pontuar o equilíbrio apresentado pela palavra de Deus. E eu quero tomar aqui dois textos da Bíblia nos quais nós vamos nos fundamentar. Estou dizendo dois textos, mas pode surgir um outro texto no decorrer aqui da nossa fala. O primeiro texto é Gênesis capítulo 1, verso 27, que diz que criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E no verso 31 do mesmo capítulo diz: viu Deus tudo quanto fizera e eis que era muito bom. Então Deus fez homem e mulher com a atração própria, natural de um para com o outro. Deus colocou na mulher atração para com o homem. Isso é claro nas Escrituras Sagradas. E depois nós vamos para outro texto que se encontra em Provérbios capítulo 5, você pode até conferir depois, abrir a sua Bíblia, a minha aqui está teimosa, aqui no tablet. Provérbios capítulo 5, nós lemos assim, no 5 a partir do verso 15, nós lemos assim, desculpa, houve aqui um erro, pera lá, capítulo 5, verso 15, nós lemos assim: bebe a água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço. Bebe a água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço. Derramar-se-iam por fora as tuas fontes e pelas praças os ribeiros de águas. Sejam para ti somente, não para os estranhos contigo. Seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade, coça de amores e gazela graciosa. Sacie-te os seus seios em todo o tempo e embriaga-te sempre com as suas carícias. Nesse texto, Deus está orientando a Salomão se dessedentar, se satisfazer
plenamente dentro do casamento com a sua esposa, com a sua amada. Bom, você pode pensar, mas Yara, esse texto está falando aí para o homem, Salomão está falando para o filho dele, orientando o seu filho nessas questões, mas eu quero chamar a sua atenção para um aspecto. Ele diz que esse homem vai ser embriagado de prazer pelas carícias da sua esposa. Ora, se essa esposa embriaga o seu marido com prazer, significa que essa esposa também está experimentando prazer. Eu não consigo imaginar uma mulher levando um homem ao prazer se ela também não estiver envolvida no ato sexual com seu amado, se ela não estiver ali se doando ao seu esposo. Aliás, uma frase que eu gosto muito de usar, e até eu mandei essa frase, você deve ter tido acesso a ela, que a maior demonstração de amor que um ser humano pode dar ao outro é a capacidade de doar-se ao outro, né? Então, a maior capacidade de amor que uma mulher pode demonstrar ao seu esposo é a sua capacidade de doar-se a ele. E o ato sexual no casamento funciona como um laboratório para que nós possamos desenvolver a capacidade de doação em amor. Por quê? Porque no ato sexual nós doamos o nosso corpo, nós doamos o nosso tempo, nós doamos o nosso afeto. E é disso que o apóstolo Paulo vai falar aos Coríntios no capítulo 7, quando ele diz que nem o homem nem a mulher tem domínio sobre o seu próprio corpo, mas sim o cônjuge tem domínio sobre o corpo do outro. Então, isso deixa claro que a sexualidade feminina ela tem fundamento na palavra, deixa claro que é para a mulher experimentar o prazer sexual, ela deve, ela pode e ela deve perseguir o prazer sexual. Então, com base no texto, voltando aqui em Provérbios capítulo 5, lemos do 15 até o 19, deixa claro esse envolvimento da mulher no ato sexual. Você está me ouvindo e talvez você esteja perguntando, mas Yara, eu nunca experimentei um orgasmo, ainda que eu tenha desejo pelo o meu marido, ainda que eu tenha vontade de estar com ele, gosto muito do carinho, do abraço, do afeto, das carícias dele, mas eu não alcanço um orgasmo, né? Aí você está me dizendo que você tem vivido, experimentado uma disfunção na sexualidade, uma disfunção sexual chamada de anorgasmia, que significa exatamente isso que eu acabei de colocar. A mulher tem desejo, mas ela não tem a capacidade de alcançar o prazer, ainda que ela ame o esposo, ela goste de estar com ele. Esse é um aspecto. O outro aspecto é a frigidez. É a mulher que nunca teve, nunca tem e inclusive diz que nunca terá um desejo sexual. A sua libido é como se fosse uma libido morta, é como se não existisse a libido que desperta o prazer. Então, é uma outra disfunção e isso deve ser averiguado, é bom procurar um médico, uma médica, alguém que possa orientar, talvez até um terapeuta, um psicoterapeuta que possa orientar, porque existem aí algumas causas. Existem mulheres que não experimentam esse prazer sexual, esse envolvimento sexual como descrito aqui em Provérbios 15, porque ela tem algumas disfunções físicas na área sexual. Existem mulheres que têm o chamado vaginismo, que é um estreitamento da vagina que provoca muita dor durante o ato sexual. Também faz-se necessário procurar um especialista, procurar um médico, um bom médico nessa área, buscar ajuda, buscar uma orientação. Então, você deve conversar sobre isso com alguém e buscar ajuda. Por que eu estou dizendo isso e trazendo essas questões desse impedimento do prazer, dessa condição em que a mulher não desfruta daquilo que é de direito dela dentro do casamento? E quero reforçar isso.
Sexo dentro do casamento é bonito, é prazeroso, é glorioso, é lindo aos olhos de Deus, e nós podemos encontrar no livro de Cantares tanta descrição linda do relacionamento íntimo de um homem com uma mulher. Eu quero até inverter, de uma mulher com um homem dentro do casamento. Então existem essas circunstâncias, essas situações que envolvem a mulher. Uma outra coisa que às vezes impede a mulher, né, uma outra causa que pode impedir a mulher de alcançar o prazer sexual, são as questões ou as causas emocionais. Até mesmo dentro da anorgasmia ou da frigidez pode-se encontrar no fundo uma causa psicológica, uma causa emocional. Às vezes uma experiência ruim do passado, um abuso sexual, palavras que ouviu dos pais, a cultura familiar, o desprezo muitas vezes pode interferir no bom desempenho da mulher na sua vida sexual. Então é preciso também investigar, nós não temos tempo para detalhar muito aqui, tá bom? Então é preciso investigar, buscar ajuda também profissional. Às vezes a depressão, né? Às vezes a anorgasmia, ela se dá em momento específico da vida. Se a mulher está passando por um momento de estresse, né? Um alto grau de estresse, está no momento de depressão, ela não vai ter prazer mesmo, ela não vai conseguir alcançar o prazer. Agora existe uma outra causa que não compete a vocês, teria que falar para os homens. Às vezes muitas mulheres não alcançam o orgasmo porque o marido não tem a devida habilidade para conduzir a sua esposa ao ápice da relação. Também não é assunto para a gente tratar aqui. Mas o que eu quero colocar para vocês, amadas e preciosas do Senhor, é que vocês devem recorrer a esse objetivo, recorrer a esse propósito de perseguir a vida sexual, o prazer sexual dentro do casamento. Você não pode abrir mão disso dizendo, é assim mesmo, nunca consegui, não tenho prazer. Agora tem um outro detalhe também que impede a mulher, uma outra causa que impede a mulher de alcançar o prazer sexual, que é a questão da autoestima, né? Que vai ficar dentro do que nós falamos, que são as causas psicológicas. Se a mulher vive um momento, ou durante toda a sua vida, ela não se atribui valor, ou seja, ela não reconhece o seu próprio valor, a sua própria beleza, não reconhece a sua identidade de filha de Deus, de mulher preciosa, de uma pérola aos olhos de Deus, se ela não se reconhece como uma mulher valorosa, como uma mulher que tem importância aos olhos de Deus e que tem importância para o seu esposo. E olha, eu sei que às vezes existem maridos que contribuem e cooperam muito para isso, para que a autoestima da esposa fique bem lá embaixo. Mas eu gostaria de desafiar você a pensar não apenas no que o seu marido diz e acha a seu respeito, mas a pensar a respeito daquilo que o Senhor Jesus diz e pensa ao seu respeito. Você é uma filha preciosa, amada por Ele. Então procure atribuir-se valor, porque você tem. E aí você vai adquirir também uma autoconfiança no momento de ter intimidade com seu marido. Procure usar roupas adequadas a você. Roupas que possam valorizar o seu corpo, não nada de roupas indevidas, roupas que deixem você com aparência de mulheres que não se valorizam, mas procure usar aquilo que cai bem em você, que você se sente bonita, que você se sente atraída, né, na sua intimidade. Procure assim, equilibrando o aspecto da mulher cristã, da mulher que é santa, santificada, com a mulher atraente, com a mulher envolvente no âmbito do seu quarto, né? Dentro do seu quarto. Então você colocar uma roupa adequada, uma roupa que você sabe que agrada ao seu esposo, isso também vai te ajudar. Você se preparar, se envolver com o ato sexual a partir da sua preparação e trabalhar com a sua mente, especialmente se você tem aí lutado com a sua mente
nesse sentimento de desvalorização, de não se sentir amada, valorizada, procure trabalhar isso à luz da palavra de Deus durante todo o dia. Se você sabe que aquele dia é um dia bem propício, né, para aquela intimidade, o seu marido, a intensidade do sexo é de acordo com cada casal também, a frequência de acordo com cada casal, mas se você já sabe que o seu marido pontuou você logo de manhã, né, de alguma maneira, então se prepare durante todo o dia para aquele momento. E aí eu gostaria de trazer algumas orientações ou sugestões, se você enfrenta alguma dificuldade nesta área. E só lembrando, meu propósito aqui não é trazer aquelas dicas assim apimentadas mesmo, porque eu te confesso que não faz parte do meu feitio, né? O meu feitio é um sexo bacana, prazeroso, de acordo com os princípios da palavra de Deus. Então, só relembrando aqui, olha, eu falei das causas emocionais, a autorrejeição que está ligado ao problema da autoestima, o medo, as questões do passado, a depressão. E agora eu gostaria de trazer para você de maneira muito rápida algumas sugestões, vamos chamar assim de sugestões práticas, né, fundamentadas na palavra de Deus, para que você, possa ser aquela mulher que se satisfaz intimamente. A primeira sugestão é você se conscientizar da sua responsabilidade com o sucesso do seu relacionamento íntimo, né, com seu esposo, é lógico. Então você precisa tomar consciência disso e se importar com essa área da sua vida, não simplesmente deixar para lá. Então ore sobre isso, coloque diante de Deus e busque viver com intensidade esta área da sua vida. Uma outra sugestão, tenha vontade de satisfazer o seu marido. Tenha essa disposição para satisfazê-lo. Uma outra sugestão, procure investir na comunicação. Relate para ele o que mais agrada você, o que desperta você, o que acorda você, né, para uma intimidade sexual. Fale isso. Deixe isso claro através de uma comunicação transparente. Às vezes a mulher se sente muito tímida, muito recuada e não consegue falar sobre o assunto com seu esposo. Estou aqui desafiando você a conversar sobre esse assunto com seu esposo, especialmente externando aquilo que mais desperta você e leva você ao clímax da relação. Evite as mágoas contra o seu marido. Evite acúmulos de conflitos não resolvidos, mágoas, coisas que ele falou, situações do passado. Perdoe, limpe isso do seu coração para que você consiga olhar para o seu marido e ter desejo por ele. Outra coisa, concentre-se nas qualidades do seu marido e não nas falhas, naquilo que você julga como defeitos na vida do seu marido. Se você se concentrar naquilo que ele tem de qualidade, você vai sentir-se despertada, atraída por ele. Uma outra sugestão é você concentrar-se na proposta do relacionamento. No momento que você estiver lá com seu amado, com seu querido lá, né, no seu quarto, não fique pensando nas coisas que você deixou de fazer ou que você terá que fazer no dia seguinte. Traga a sua mente para aquele momento, né, aquele ato tão precioso, tão lindo aos olhos de Deus. E a última sugestão é você orar sobre esse assunto. Apresentar esta área em oração diante de Deus, porque Deus se importa com você e Deus deseja que você tenha uma vida sexual satisfatória. Eu lamento o tempo ser tão curto e a gente não poder entrar aqui em detalhes, mas espero ter contribuído de alguma maneira para que você possa, ao lado do seu esposo, diante de Deus, viver com intensidade a sua vida, a sua sexualidade. Não entrei no aspecto do corpo, né, das áreas erógenas, não há tempo para isso, mas você com certeza sabe quais são e você deve falar isso para o seu esposo. Vamos orar agora?
mais uma vez pedindo a bênção do Senhor sobre essa área da sua vida? Querido Deus, muito obrigada por esse momento, por esse tempo, obrigada pelas minhas irmãs que nos acompanham aí, que elas possam ser realizadas sexualmente, porque esta é a vontade do Senhor para com o homem e para com a mulher. Faça com que essa mulher aí que está magoada com o esposo possa perdoá-lo, possa sentir-se atraída por ele, amar esse homem, porque Jesus o amou, se entregando na cruz do Calvário. Muito obrigada, Pai. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém.